A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Chegamos ao último dia da semana, dia útil, sexta-feira, dia 25 de junho do ano de 2021. Mensagem de número 76. Fé, a distância entre Deus e o homem. Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você sabia, meu irmão? Nós estamos aqui nessa terra, vivendo por fé. Você levanta logo de manhã cedo, se alimenta e vai para o trabalho, acreditando que você vai ter aquele dinheiro, vai comprar alguma coisa, pagar alguma coisa. Fé é o mesmo que acreditar. Você vai para a igreja para poder colocar alguma questão diante de Deus, esperando a sua salvação, e você acredita nisso. Você investe toda a sua vida na vida dos filhos, esperando que eles sejam homens e mulheres abençoados, que venham trazer orgulho para a sua vida. É mesmo que ter fé, é acreditar. Livro de Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não estamos vendo. Certa ocasião, Jesus, ele resolve ir para um lugar deserto para descansar e entra no barco juntamente com os seus discípulos, e ao descer em terra seca, a surpresa dele não foi diferente, porque a multidão já estava lá. Sabia que ele ia para aquele lugar. Jesus, ele nos deixa saber qual é a intenção do seu coração por muitas vezes. Você sabia, quando Deus quer te abençoar, quando Deus ele está querendo fazer alguma coisa para a tua vida, ele envia teus profetas, ele mostra em visão, ele dá um sinal de que ele vai te abençoar. E não foi diferente com aquele povo, porque o povo já estava lá, uma multidão estava lá. E ele começa então a falar do seu amor para aquele povo. Mas chegou um determinado momento que aquele povo estava com fome, e a preocupação de Jesus foi em alimentar todos aqueles. E pergunta para alguém: o que nós vamos fazer? E alguém falou para ele que tinha 5 pães e 2 peixes. Foi o suficiente para ele abençoar e alimentar aquela multidão de quase 5.000 homens que estavam ali na beira da praia. Sobraram ainda 12 cestos de pães, porque quando Jesus abençoa, sobra. Ele resolve ir para o monte orar, mas antes ordena aos seus discípulos que vá para o outro lado, enquanto ele sobe para orar no monte. Já era tarde, então ele resolve voltar e começa a andar sobre as águas no mar. E a Bíblia afirma que o barquinho estava sendo açoitado, muito vento, e o vento era contrário àquele barco. Jesus então aproxima-se daquele barco, andando por cima das águas, e causa um certo espanto para aqueles homens que estavam dentro daquele barquinho, ao ponto deles acharem que era um fantasma. Mas não era um fantasma, era o próprio Jesus. E Pedro então fala: se é o Senhor mesmo, me manda, ordena aí que eu vá por cima das águas até aí. E Jesus disse para ele: então vem, Pedro. E ele desceu do barco, andou sobre as águas, mas o vento era muito forte e ele teve medo.
e começou a afundar, mas clamou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão para ele, o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidou? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Meu irmão, minha irmã, a fé que Pedro teve foi algo que impressionou o coração de Jesus. Foi algo que Jesus esperava acontecer naquele momento, que alguém tivesse essa atitude de colocar seus pés nas águas e ir ao seu encontro. Coisa que eu e você precisamos ter essa coragem, esta fé. E muitos não têm, como foi o que aconteceu com os demais que estavam dentro daquela embarcação. Não tiveram a coragem, o medo foi mais forte. Mas Jesus entrou com Pedro dentro daquele barco e a Bíblia diz que acalmou-se o vento. Não vamos questionar as pessoas mais ousadas na obra do Senhor. Não vamos questionar as pessoas que têm medo de colocar seus pés sobre as águas, ou seja, ter uma atitude, ir avante, fazer alguma coisa. Jesus, ele está na igreja e abençoa de uma forma por completa. Ele está na nossa família e abençoa de uma forma completa. A Bíblia afirma que ele dá o sol para o bom e para o ruim. Você já parou para pensar se ele colocasse o sol no firmamento somente para os bons? Mas ele não faz isso. A distância entre Deus e o homem não se sabe, mas é medido pela fé. Talvez nós passamos a vida inteira tentando aproximar de Jesus. Ou talvez nós estamos vivendo a situação, a condição de ficar lamentando, com medo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, mas ainda não temos essa atitude, essa coragem de botar os pés nas águas e ir ao encontro de Jesus. Do barco aonde Jesus estava, não se sabe quantos metros tinha, mas para Pedro foi uma experiência muito grande. Ao começar a andar pelas águas, então o vento começou a bater no seu rosto e ele teve medo. Não é diferente na minha vida, na sua vida. E essa distância que nos leva até Cristo é a nossa fé que nos dirige. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, enquanto nós estamos servindo a Jesus, enquanto nós estamos na igreja, na obra, na presença dele, então nós vamos continuar andando sobre as águas. Mas quando a gente deixar aqui o medo, a preocupação, as coisas desta vida venha nos incomodar, então a gente começa a afundar, começa a perder a fé, começa a desacreditar. Mas Jesus, nesse dia, ele olha para mim, para você e diz: meu filho, eu estou aqui. Por que você está duvidando? A mesma palavra que ele disse para Pedro. Por que duvidou, Pedro? Eu estou com você todo o tempo. Você anda comigo. Você já viu centenas de maravilhas feitas, as obras que eu estou fazendo aqui nesta terra. E agora você duvidou? Eu te chamei, Pedro. Sabe o que nós aprendemos com isso nesse dia? Que Jesus, quando chama você, ele garante. Quando ele chama você, nada pode atrapalhar, nada pode ser obstáculo na tua vida. Quando ele te chama, vem, você vai, seja confiante, porque quando Jesus, ele fala, está falado.
Quem pode impedir o agir de Deus na vida do ser humano, a ordenança de Deus? Quem pode impedir, meu irmão, minha irmã? Livro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que nesse dia nós possamos perceber por mais uma vez que a distância entre Deus e você pode durar uma vida inteira, mas é necessário ter fé. A fé é a distância que nos leva à presença de Cristo. Quando você coloca essa fé em ação, então Ele está mais perto de você. E você consegue chegar até perto dele, em espírito, e ser abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus possa guardar a sua casa, possa guardar a tua família, e em especial a tua vida. Deus te abençoe. Quero que você tenha um ótimo final de semana na presença de Cristo, tá? E na segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui para falar mais um pouquinho do amor dele. Um abraço, que Deus te abençoe.